Para mim é um grande prazer, eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez junto no nosso encontro semanal, hoje com uma grande presença ilustre. Estamos aqui com a nutricionista Patrícia Boschetti, que vai nos dar a honra de passar uma receita dela pra gente. Então, a partir de agora, eu apresento para vocês Patrícia Boschetti. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje um ilustre convite da Fefé também, né? Estamos as duas se gabando. É emoção, é emoção. É verdade. Não, estou bem agradecida por esse convite e realmente vim passar um pouquinho do meu trabalho que a gente está procurando trazer aqui para a cidade, essa alimentação saudável, né? Que acaba sendo um pouco mais difícil de se encontrar e muitas vezes as pessoas não têm o hábito de preparar em casa ou não sabem culturalmente fazer, né? Culturalmente o pessoal sempre come o que come sempre. Exato. E aí atualmente o pessoal está parando para pensar um pouco sobre de que forma a gente ingere o nosso combustível, né? Eu sempre digo para eles que é importante assim que as dietas e a reeducação alimentar seja feita sempre com muito critério, né? Então, que tipo de critério? Né? Não é, a gente antes de começar o programa a gente estava conversando e a gente falou que não é não ter óleo, não ter açúcar, não ter carboidratos, né? Na verdade a pirâmide alimentar faz parte. Exige isso também, né? A gente não pode ficar sem esses nutrientes porque cada um tem uma especificação, tem uma função no nosso organismo. Exato. Então a gente precisa deles. Só não precisamos também ter o exagero. Então a reeducação trabalha isso. Claro. Né? Não, a gente e comer de tudo um do refinado para o integral, né? Fazer essa transição, fazer essa mudança. Quanto mais alimentos integrais a gente conseguir consumir, com certeza é melhor para a nossa saúde. Certo. E não é por uma questão de caloria, né, não, Patrícia? A questão calórica, os dois são iguais. Ou até muitas vezes o integral, é mais calórico. É escolher bem. Semana passada teve aqui uma ouvinte, né, uma telespectadora, que tinha diabetes. E aí a gente falou que o pico glicêmico se dava 2 horas depois de se alimentar. E que era importante a gente comer o grão integral, porque esse pico não oscilaria tanto. Os alimentos, eles têm índice glicêmico, né? Então, vários alimentos têm índice glicêmico alto, médio e baixo. Quando um alimento tem um índice glicêmico mais baixo, essa oscilação, esse pico, ele não se dá rápido quando um índice glicêmico alto. Sim. Né? Então, por exemplo, um dos ingredientes de hoje, a batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo. Então, o pico dela, o momento quando ela for absorvida, a nossa glicemia no sangue ela vai aumentar gradativamente e não dando picos, como se fosse consumir um açúcar branco. Sim, um chocolate, por exemplo. Exatamente. Chocolate ou leite. Às vezes esqueço de comer. E aí eu começo a ver, pra ver como eu prego moral de cueca também, né, pessoal? Então, às vezes eu esqueço de comer. Faço comida e de repente me dói o estômago e eu começo a ver pontos pretos na frente. Né? Estou produzindo corpos cetônicos dentro da onde eu entendo. E aí eu como um chocolate, que é para eu conseguir ter a energia rápida e aí depois então eu me alimento bem, procuro comer outra coisa. Eu estava conversando com o Dr. Matheus, que eu converso bastante, Matheus Cadori, e eu estava conversando com ele sobre a pirâmide alimentar, né? Que até onde eu sabia, 60% tem que ser carboidrato. Continua essa pirâmide? Tem várias pirâmides, sim, né? Vários estudos vão... Na alimentação nada é exato, a gente não tem um sim, é biológico. Exato. Sim. Né? Mas 60% é de carboidrato, só que carboidratos de alta qualidade. Então a gente entra com os integrais, a gente entra com os tubérculos. Então não é carboidrato como a gente pensa somente pão branco, somente bolos, né? Muitas vezes quando se pensa no carboidrato, tu vai pensar só em coisas sim, farinha. Que são mais calóricas e que acabam nos prejudicando com certeza, né? Então esse 60% é ao longo do dia, a pirâmide ela nos determina ao longo do dia essa refeição e também porcionado
por refeições, né? Café da manhã, lanches, almoço, jantar, sempre regredindo, né, ao longo do dia. Sim, O melhor alimento. O café da manhã ele tem que acaba ser mais tendo um pouco mais de carboidrato, né? Porque daí tu tem ao longo do dia para gastar essa energia. Sim, sim. E antes de dormir, assim, qual é a hora que a gente deveria jantar? Porque eu já ouvi falar de uma dieta que depois das 18, por exemplo, tu não pode comer carboidrato, né? Eu até acho que isso, veja bem, te digo na minha ignorância, porque eu penso assim, ó, quanto mais tempo tu tiver, porque quando tu tá dormindo, tu tá em metabolismo basal, né? Então tu tá gastando pouca energia, muito pouca, só pra pulsar o coração, respirar e coisa. E suponhamos que a pessoa vai dormir cedo, quanto mais cedo ela comer a última refeição com carboidrato pesada, mais digestibilidade, não, mais metabolizado está esse alimento, é verdade? Na verdade tu vai ter um período, a digestão ela demora em torno de 3 horas. Certo. Então, no mínimo 3 horas antes de dormir, tu tem que fazer a refeição maior, digamos assim, porque tu pode fazer uma ceia, uma meia hora antes de dormir. Mas uma fruta, um iogurte, alguma coisa assim. Mas, metabolicamente falando, se tu come muito, tu vai dormir, que nem tu falou, teu metabolismo basal é o que consome energia, é baixo, né? Cada um tem um metabolismo basal, mas tu vai acabar acumulando essa energia toda que tu consumiu na janta, por exemplo, né? Aí, por exemplo, vou comer um rodízio de pizza numa janta, né? Aí uma hora depois vai dormir. Gente, parece uma jiboia. Exato, vai jiboiar. Tá, então esse negócio de comer o último carboidrato é uma dieta que não é uma dieta radical, né? Não, é um cuidado que tu pode ter, porque o carboidrato é o que nos fornece a energia imediata. Sim, é aquele negócio da mitocôndria. Que é quando a mitocôndria, né, o ATP da célula, a energia ela produz a energia para aquele tecido onde ela mora, né? E também tem a questão da glicose que a gente acabou de falar. Então, uma refeição grande, tu tem uma quantidade de glicemia, uma glicose no sangue muito maior, né? E isso também faz com que a gente gere um acúmulo de gordura se tu não gasta essa refeição que tu consumiu. É bem particular, cada um tem uma forma de fazer a sua digestão. Tem pessoas que é biológico, né? É isso que a gente tá dizendo. Quando é biológico, a gente não é exato. Exato. Né? Só que a alimentação, a gente tem que entender o nosso corpo e perceber, pra mim pode fazer muito bem um alimento, como pra você, não. Sem dúvida. Né? Então, cada um tem a sua particularidade e a gente tem que se conhecer. Mas temos que também aprender quais alimentos nos fazem bem. E se ouvir, né? Ouvir, assim, às vezes tu tá com muita vontade, por exemplo, de comer uma laranja. Provavelmente tu esteja com o teu sistema imunológico pedindo vitamina C. Eu digo que a gente tem que ouvir o nosso organismo e também seguir as estações do ano e a sazonalidade, o que tem de alimentos, por exemplo, frutas cítricas, né? Laranja, limão, limão tem todo ano, mas laranja bergamota, por que ela está na época, no inverno? Por que ela dá mais no inverno? Porque a gente precisa de vitamina C. É verdade. Então, consumir os alimentos da estação sempre vai nos trazer mais benefícios. Sim, porque a sabedoria divina da natureza, ela nos dá a informação que a gente precisa. Exatamente. É só saber observar. Exatamente. Bom, pessoal, então a gente vai conversando ao longo do programa. Agora nós vamos começar. Vamos começar fazendo o quê? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer um brownie fit, ou um brownie funcional também, que ele é feito com batata doce. Então ele não tem nenhum tipo de farinha de trigo, nem de aveia, nenhum tipo de leite. Então ele é isento de lactose e isento de glúten. Então para muitas pessoas hoje que tem essa restrição alimentar, funciona, é uma ótima pedida, tá? Fora que quando um alimento ele é funcional, quer dizer que ele tem um objetivo, ou seja, ele nos traz nutrientes. É diferente de tu comer um pão de ló, que é muito saboroso também, com certeza, né? Porém, ele não vai ter essa carga de micronutrientes que um bolo funcional ou qualquer alimento que tenha essas propriedades vai nos trazer para o organismo. Então, além de ser saboroso, de tu matar a fome, a saciedade e muitas vezes a vontade do doce, tu vai estar trazendo esses benefícios, né? Sim, porque além da pirâmide alimentar, que são os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e lipídio,
A gente tem também os micronutrientes, né? Que daí a gente entra nas vitaminas, nos sais minerais, né? Que são muito importantes para a função do nosso corpo como um todo. Porque, na verdade, assim, nós somos feitos de células, né? Trilhões de células. Diz que 70 trilhões de células nós temos. E aí, assim, a célula da unha vai fazer unha, do cabelo vai fazer cabelo, né? A muscular vai fazer músculo, né? Então, cada célula tem a sua função. E dentro de cada célula precisa desses micronutrientes também. Por isso que é muito importante a gente ter um equilíbrio na alimentação. E a pirâmide, ela traz isso, né? Ela traz esse equilíbrio com também tendo a camada das frutas, dos vegetais, porque é ali onde a gente encontra a maioria desses micronutrientes, claro, né? Então, equilíbrio na alimentação tem que ter para também ter questão de emagrecimento, também precisa desse ou de engordar, exato, porque tem gente que precisa engordar, claro, ou questão de doenças e de academia também para fazer músculo, doenças crônicas, os celíacos, por exemplo, né, os diabéticos, não, eu acho que na verdade é assim, no carro a gente bota gasolina, na gente bota alimento. Então, vamos aditivar, né? Vamos aditivar a nossa comida, porque afinal de contas é disso que a gente precisa. E hoje a gente tem essa possibilidade, a gente encontra esses ingredientes, esses alimentos com muita facilidade, diferente de alguns anos atrás, que era muito mais restrito a centros maiores. É verdade, é verdade. A gente tem a disponibilidade, tem inclusive lojas especializadas. Inclusive, eu quero contar para vocês que a Patrícia é a proprietária da Alquimia da Saúde, que é uma lojinha que fica aqui em Nova Prata, super assim voltada para alimentação correta, com grãos integrais e acima de tudo é uma delícia, é super bom, fica na frente dos bombeiros aqui em Nova Prata. Vão lá, essa semana não, porque essa semana estão reformando, né? Mas a semana que vem o pessoal vai estar recebendo vocês lá, vão lá para provar. E a minha dica são as sopinhas, tá? Que a gente não tá fazendo aqui, mas comprem a sopinha. A gente volta com o Brownie Fitness, mas agora vamos ver o que os nossos patrocinadores têm para contar para vocês. Obrigada.